Eu fiquei... Porque você falou da questão da natação, né? No último sábado, lá no Palácio da Justiça, né? Sim. No Palácio Negro, teve uma exibição do filme Clã de Boias, onde os dois participam, que conta justamente essa origem, toda essa história aí que a gente ouviu aqui, conta um pouco disso e do desenvolvimento do jiu-jitsu aqui no Amazonas, né? E me chamou a atenção que você era, como você disse agora, era uma turma de natação, né? Tinha um ou outro esporte também, tinha um ou outro do futebol. Mas a maioria era natação. A maioria, 80%. Do professor Almeida, né? 80% era o professor Luiz Façanha, o Nandinho, Luiz Armando, Átila. Tinha um pessoal do polo aquático também, o pessoal Paulo Donato Lopes, Luiz Sérgio Donato Lopes, muitos irmãos, né? A grande maioria era desse núcleo do Rio Negro. Pois é, até isso que eu ia perguntar. Como é que foi essa transição, assim, de começar a treinar jiu-jitsu, toda a natação, que é um esporte totalmente diferente? Porque existe uma migração do judô para o jiu-jitsu, né? Mas no caso da natação, para treinar jiu-jitsu, alguns passaram até a se dedicar mais ao jiu-jitsu do que a natação depois, né? Então, como é que foi essa transição aí? Camila, eu diria que 80% eram nadadores, e excelentes nadadores, excelentes. Pessoal assim que disputava Sul-Americano e ganhava, né? Travessia do Rio Negro também, né? Travessia do Rio Negro. O que ocorre? No meio dessa turma, por favor, quem está nos ouvindo, principalmente os adolescentes, não entrem nessa, tá? Tinha muita briga, o pessoal gostava, o pessoal não era tão tolerante ao que a gente estimula. Então, já tinha os conferes na rua, né? Tal qual ocorria com o pai do Reison lá em Belém. Então, tinha muita... Antes de aprender o jiu-jitsu. Antes de aprender o jiu-jitsu, né? Aí, o que ocorre? Já tinha aquele pessoal, nadava, mas ia para a festinha à noite e estava paquerando a mesma garota e tal, e aí queria resolver na base das vias de fato, né? Com o refinamento, é um atalho fantástico, né? Você passa a dominar técnicas que você vê que o que você fazia antes com muito esforço, você vai usar uma alavanca e vai diminuir quase totalmente. Então, foi bem aceito nesse sentido, porque muitos continuaram nadando, mas iam ficar refinados, bons de briga. A ideia era essa, entendeu? E, a partir daí, com os ensinamentos, porque eu digo, sabe, Camila, Almerinho, o Almerinho sabe disso muito bem, a escola Gracie de Jiu-Jitsu não é apenas você aprender a torcer um braço, a dar uma chave de pescoço, não é apenas isso. Então, junto com isso, o Reison foi falando de literatura, de poesia. O Reison, quando nós nos encontrávamos, antes de treinar, às vezes ele recitava uma poesia, ele trazia música do Wagner, do Bach, do Beethoven, para que nós pudéssemos relaxar depois do treino. Então, exagerado. Enfim, é porque ele está com falsa modéstia. Então, ele começou a ter uma outra conversa que não tinha no meio que nós frequentávamos ali. O meio esportivo era mais direto, né? E a gente começou vendo muita música, né? Tinha alunos que tocavam violão, a gente aproveitava isso. Eu acho que, para muitos, acabou dando uma visão mais ampla. Olha, o jiu-jitsu não é só eu torcer o braço do outro, eu tenho que ter uma formação, uma visão. Eu lembro de um fato, eu não vou citar nomes, tá, Riz? Se tu quiser, tu cita. Teve um aluno que tinha muito esse lance de trote. O trote é o antagonismo da escola Gracie. Antigo pré-bullying, né? Sim. Ou seja, o novo que chega, ele tem que ser amparado, ele tem que ser abraçado, né? Então, eu lembro de uma tentativa de trote num colega, que o Reiso se insurgiu e falou, olha, aqui não, eu não admito isso. Então, é aquele casca grossa que vai ser educado, né? E ele vai saber que não adianta ser só o bronquinho, o pit boy, ele tem que tratar as pessoas bem, tem que ser gentil. Então, ele trouxe também essa mentalidade. Agora, é claro, Camila, e o Almerinho aí, ele pode falar até melhor. Um garoto de 14 anos, de 13 anos, de 15 anos, ele vê que funciona, né? E aí, às vezes, ele não tem maturidade para
administrar, ele vai atalhar e vai funcionar. É isso.